A Casa dos Budas Ditosos, capítulo 3. Sim, creio que a maioria preservava o ímen com os americanos. Mas, de resto, fazia-se de tudo. E a gente quase sempre tinha que ensinar muito a eles, embora com bastante jeito, para não espantar. Nunca encontrei nem eu, nem Norma Lúcia, nem nenhuma das outras meninas que faziam um intercâmbio de experiências comigo, que ele não tivesse um mundo para aprender. Eles eram uns bestalhões, os americanos, mas tinham grande serventia, porque o homem baiano metia a mão por baixo de sua blusa e no dia seguinte todo mundo sabia, até em Feira de Santana. Isso num tempo em que não se usava telefone como hoje. E, por exemplo, uma ligação aqui para o Rio costumava levar o dia inteiro para se completar. Quando se completava. No final, a gente tinha que falar aos berros, entre todo tipo de chiadeiras, zumbidos e apitos. Uma cacofonia infernal. Acho que não há um só baiano dessa geração e das 2 ou 3 posteriores talvez, ou até mais, que nunca tenha chegado a um amigo, a uma turma do bairro, do colégio, para dizer, entre aspas, não digam a ninguém, mas eu peguei nos peitos de Guiomar por dentro, fecha aspas. Peguei nos peitos por dentro. Frase mágica. Muitas moças mais frágeis quase foram destruídas por essa frase. E os, entre aspas, também quero, senão vou espalhar, fecha aspas, também se seguiam. É inacreditável. Mas havia sujeitos que chegavam para as meninas e diziam isto, e algumas cediam. É inacreditável. Em suma, os americanos eram uns merdas simpáticos, só que eram bonitinhos, mas não sabiam trepar. E a maioria, quando queria dizer um palavrão, dizia God e Jesus. Imagine um povo que acha que o palavrão é dizer Deus e Jesus. Tudo ligado ao puritanismo deles. Usar seu santo nome em vão. Essas coisas. Tanto assim que muitos empregavam eufemismos, como gays, gole, gui e outras besteiras do mesmo jazz. Imagine novamente um povo que precisava de eufemismo para exclamar o nome de Deus, ou de Jesus. Eles trepavam e diziam, oh God, oh God. Só me lembrava um português, Nuno, um português lindo, que foi meu caso por uns tempos. José Nuno, lindo. Aliás, fode-se muito bem em Portugal, ao contrário do que eu suponho ser a opinião generalizada. Mas eu quase nunca gozava com José Nuno, porque, no momento culminante, ele urrava, não te acanhes, não te acanhes. E meu ponto G acionava o disjuntor no ato. Eu entrava em crise de riso e depois roçava na bunda dele. Ele adorava, embora fosse machíssimo, como todo português, inclusive os viados, paneleiros para ficar com a usança portuguesa e emprestar alguma cor local à narrativa. Os paneleiros que se juntavam aos arredores do campo pequeno, onde se fazem as corridas dois em Lisboa e vão trabalhar como forcados, que não uma espécie de viados parrudos que vão enfrentar os touros no peito. Em fila, trenzinho, encostando a bunda no de trás, naturalmente, e depois vão às tascas, aos copos e à viadagem. São viados machíssimos. Vi muitas belas bundas em Portugal. E lá não são chamadas de bundas, mas de cu mesmo. Que lá nem é palavrão. Veja como são as coisas.
grande país subestimado, bundas de homens e de mulheres. Toda mulher portuguesa dá a bunda, ou pelo menos dava, para manter a santa virgindade vaginal, como aqui. Hoje, com a entrada da comunidade europeia e outras mudanças, eles hoje detestam o Brasil, sabia? Português detesta o Brasil, com exceção de Mário Soares, do Saramago, do José Carlos Vasconcelos e 2 ou 3 outros gatos pingados. Desprezam mesmo, é uma pena. Não sei mais como são as coisas. Provavelmente nunca mais será ouvida ou pergunta imortal que um amigo meu escutou depois de enfrentar gargalhadamente a primeira com uma portuguesa belíssima. Ele que antes contava até com o medo de broxar. Ele me contou que, satisfeito e aliviadíssimo, estava fumando um tradicional cigarrinho post-coitum, quando ela olhou para ele e falou: "E ao cu, não me vais?" "Fantástico", disse ele, "emocionante." "E fui-lhe ao cu", disse ele. "Que maravilha!" Imagine, aqui no Brasil, uma mulher fazer uma pergunta dessas. Ah, não faz. Eu morei no bairro de Alvalade. Dava para ir andando ao campo pequeno. Cansei de ir às corridas somente para ver as bundas apertadinhas dos forcados. Sou contra essa teoria segundo a qual os brasileiros têm belas bundas e alimentam uma fixação patológica por bundas somente por causa dos africanos. Isso é preconceito. As belas bundas de nossa gente vêm tanto da África quanto de Portugal. Tanto assim que eu não tenho sangue africano nenhum. Pelo menos não que eu saiba. E sempre portei uma bunda acima de qualquer crítica. Até hoje, não me envergonho. Duvido que, se eu disser a algum homem que me coma, "E ao cu não me vais?", ele não vá imediatamente. Claro que nunca fiz essa pergunta aos americanos, até porque em inglês não tem graça. E eles realmente são uns bestalhões. A gente tinha que usar 1000 recursos para eles irem acertando aos poucos. Mas não tinham só essa vantagem de que falei, de não poderem, mesmo que quisessem, sair da rua Chile, espalhando aos 4 ventos suas proezas conosco. Eram proezas nossas, pensando bem. Mas era bom, no final das contas. A gente tinha que ensinar tudo, porque eles não sabiam nem beijar direito. Achavam chupão com língua uma coisa praticada exclusivamente em bordéis franceses. E até hoje chamam isso de French kiss, se bem que me lembro. E mais uma porção de coisas infantis. As baianas da minha geração devem ser responsáveis pela formação de centenas e centenas de americanos. Fomos uma força progressiva na vida deles. Teve um chamado Chuck, a quem ensinei tudo. E até hoje ele deve ser um desajustado na terra dele, em Oklahoma. Muskogee, Oklahoma. Nunca mais esqueci. Acho que sou a única pessoa de fora de lá que ouviu falar. Deve ser um horror. Bom aluno ele. Um talento que teria sido perdido se a mulher baiana não tivesse entrado em cena. E com meu brilhantismo, modéstia à parte. E apesar de tudo, era bom, como eu falei. Não só a gente dava alguma razão àquela energia toda de potrancas mal atendidas, felicíssimas por receberem uma carga maciça de homens para uso livre 3 a 4 vezes por ano, como treinavam o nosso inglês, tanto para os papos normais como para palavras que não eram encontradas nos dicionários, e a gente morria de curiosidade em saber. Aprendi muita palavra chula em inglês,
cunt, pussy, prick, balls, blowjob, finger fucking, cherry, perdi a conta. Que interessante, nada como um dia depois do outro, realmente. Quem te viu, quem te vê. Quando Chuck passou por Salvador, e mesmo muito depois, as mulheres grávidas nem sequer apareciam barrigudas nos filmes americanos. Não podiam ter enjoos, nada. Passavam 9 meses grávidas, com a barriga do mesmo tamanho, dormiam de sutiã, impecavelmente maquiladas e penteadas, e acordavam do mesmo jeito. Ninguém falava palavrão. Ninguém cometia nada de errado. A não ser para sofrer castigos demoníacos no fim. E por aí se ia. Era como se aqueles fascistas do tipo de um tal de William Reis, de quem eu vi uma foto que imediatamente me trouxe à cabeça o velho Pedrão e outros santarrões do mesmo quilate, despejassem um antisséptico deles no cinema. Pois ontem eu estava brincando na internet e aí bati de cara com uma página de educação sexual que qualquer criança pode achar. Se bem que eles agora estejam usando códigos, programas e senhas especiais para não deixar que as crianças tenham acesso a certo tipo de coisa. Até aí, vamos dizer, tudo bem, porque a internet realmente mostra uns troços que você entende, porque os pais não querem que os filhos pequenos vejam. Se bem que seja inútil, como todo esforço nessa área sempre foi. Mas essa era uma página normal de consulta e pesquisa, até meio família, com aquele ar de americano vestindo paletó para ir ao culto de domingo, ou trinchando o peru no dia do Thanksgiving. E lá estava uma tal de doutora Beth Dawson, grande doutora Dawson, falando para uma plateia aberta, que apenas devia ter pago a entrada, a respeito do clítoris dela, de vibradores, de felação, de cunilíngua, de um casal de mais de 70, cuja mulher se queixa agressivamente de que o pau do marido não subia. Experiências sexuais de todos os modelos e mais uma porção de coisas do arco da velha, numa linguagem tchan-tchan, sem disfarces, que fazem esse depoimento soar até como antigo. Eu acho que terá uma aparência de antigo e pudico para muita gente que o ler. Verdade, não estou sendo irônica. Verdade. É por isso que eu quero soltar as amarras que ainda me pegam. Eu quero ficar livre. Eu quero ser moderna. Você não está achando que eu estou sendo um pouco branda demais? Eu estou achando. Estou parecendo uma americana do tempo do Chuck. Não estou. Exagero meu. Mas preciso pôr tudo numa perspectiva correta, atualizada, moderna, enfim. Não posso ficar numa atitude temerosa de censores de Joyce, de Lawrence, de Henry Miller. Se eles podem, se a doutora Dawson pode, por que eu não posso? Grande doutora Dawson me ajudou bastante nessa fase de escancaramento e batalha contra a burrice e o atraso. Vamos à luta. Ponto para os americanos. Ponto para mim também, por que não? Estou atenta e tiro proveito inteligente de tudo o que me aparece. Comigo não pode haver hesitações. Vamos à vitória. Estou com preguiça de me estender mais e acabar me enovelando novamente, como já aconteceu. Uma coisa de cada vez. Vamos aos americanos. Norma Lúcia reuniu uma coleção de americanos da mais alta categoria, quantitativa e qualitativamente. Funcionava como uma biblioteca pública. A gente ia lá e tomava um emprestado, sem burocracia. Sobretudo, quantitativamente. Só qualitativamente, aliás. Quantitativamente só serve para o livro de recordes. Um acervo interessantíssimo de Norminha. Basta citar Melvin, que
Gozava e ficava com as pernas bambas se a gente tocasse no pau dele nos minutos subsequentes e pedia perdão a Deus toda vez que gozava. Contribuía bastante para a nossa religiosidade. Tinha-se Melvin, tinha Gordon, tinha Cliff, tinha Andy, todos querendo aparentar experiência, mas a gente sabia que precisava trabalhar ex tábula rasa como eles. Mas também, é claro, teve o Bob, teve o Ken era judeu, e eu fiz um empréstimo dele. Às vezes, Norminha e eu até armávamos umas surubinhas, semi-surubinhas, na verdade, coisa boba. Americano, até hoje, não tem uma palavra boa para suruba. Continuam um pouco subdesenvolvidos nessa área. Group ou sex soa como saído de um catálogo de ciências sociais de Stanford. E vai ver que está lá. Foi quem que me ensinou o que quer dizer morrel, porque eu fui tomada por uma crise de riso incontrolável quando vi o pau dele pela primeira vez. Era todo tronchinho, e quando você olhava de cima, parecia uma careca dando risada. Ele não se incomodou. Disse que já estava acostumado, que o morrel que cortou a pelanquinha dele só vivia de cara cheia, que o lugar em Nova Jersey em que ele nasceu está cheio de judeus de paus tortinhos e risonhos, que esse morrel circunciso. Cultura inútil é comigo. Ninguém sabe o que é morrel. A sacanagem mesmo é um grande veículo de intercâmbio cultural. Morrel é o cara que faz a poda dos prepúcios. É uma alta especialidade mosaica, mas esse do Ken era mais chegado a Noé, que tomou um porre e comeu as filhas e depois ficou falando isso e aquilo para disfarçar. Até Dante acho que botou Noé no limbo, em vez de no inferno, que era o lugar dele. Vamos ser coerentes. Trepar com todo mundo dá ou não dá no inferno? Comer filho dá inferno? Aliás, vamos deixar de lado esse negócio de inferno. Ainda conservo um certo grilo de inferno. Pois é, Norma Lúcia tinha essa infinita coleção de americanos. Alguns ricos e todos adoravam ela. Ela se hospedou muito naquelas fazendinhas deslumbrantes da Nova Inglaterra, ranchos texanos, criações, de cavalos em Kentucky, desbundes em Palm Springs, tudo que você possa imaginar. Naquele tempo em que o galeão era um galpão mal acochambrado e as mulheres viajavam de chapéu e desfilavam de lá para cá com os passaportes abanando nas mãos. Quando ela gostava de algum pobre, tipo o capitão de submarino, bancava a despesa toda. Ah, eu amo Norminha. Ela fazia todo tipo de estripulia. Comeu a mulher do Ken, comeu uma porrada de amigo deles, comeu o filho mais velho de Gordon, comeu o general pai de Bob. Ah, eu amo a Norminha. Ela é minha ídola. E olha que eu não sou dada a ter ídolos. A vida é louca. Ela se casou com Carl, um fazendeiro sul-africano, por causa do Bob. A gente transou com o Bob em umas 2 viagens que ele fez à Bahia, uma como oficial da Marinha e outra num desses veleiros em que as pessoas vomitam, dormem dentro de buracos, nunca tomam banho, vivem de bunda assada e curtem de se pendurar nas bordas dos barcos. Fazer beira, eles dizem. Para mim, fazer beira sugere outra coisa. Deixemos para lá. Fazer beira entre ventos assassinos e água salgada na cara, e as mãos sangrando e tudo no corpo sendo moído, tem gosto para tudo nesse mundo. Bom, apesar desse defeito, Bob era fantástico.
O avô dele tinha inventado uma espécie de grampo de papel inovador. Não sei bem, um troço desses que todo mundo usa e só os americanos patenteiam. De maneira que Bob tinha mais dinheiro do que todo o estado da Bahia. Era um festim, trazia todo tipo de presente americano, do tempo em que só se achava certas coisas em Nova York. E Nova York era Nova York. E não existiam japoneses. Ele aprendeu muito com Norma Lúcia. Comigo não, porque ela era craque e eu aspirante, se bem que muito talentosa. Aprendeu tanto que virou virtuose. E, quando ficou amigo de Carl, numa dessas rodas de atismo que eles frequentavam, contou tudo a ele. Contou que Norma Lúcia era o fodaço dos fodaços. Verdadeira oitava maravilha do universo. Aqui, perdida nesse lado do Atlântico Sul, e não deu outra. Claro que não deu outra. O iate dele, que iate, aportou na Bahia. E claro que ele ligou imediatamente para Norminha. E ela, ça va, vamos de rir. Não envergonhou a Bahia. O homem ficou completamente ensandecido. Casaram em 3 meses. E Bob foi padrinho e eu a madrinha, enquanto eles partiam no Hurricane para um cruzeiro do Caribe. Bob e eu fomos nos encostar numa casa de veraneio que ele tinha alugado em Amaralina. Oh, vida! Eles sempre foram felicíssimos. Ela adorou a África do Sul, até porque sempre gostou muito de matar bichos grandes. E Carl dava todo o dinheiro que ela queria para ela comprar o direito de sair matando o que lhe desse na veneta. Daqueles países africanos que a gente vê nos documentários, onde só tem bichos, pobres fantasiados e generais com contas secretas na Suíça. Só não sei quantos $1000 por elefante. Não sei quantos por leão e assim por diante. Para não falar que não havia ecologistas. Ela disse que matar é o maior afrodisíaco que existe e que sente um arrepio assombroso na hora em que um bicho sucumbe. Quando ela era menina, ordenava os serviçais da fazenda que a chamassem quando fosse hora de matar qualquer bicho, inclusive porco, que é uma barra para morrer de faca, com aqueles guinchos agoniados, aquelas contorções e sangue espirrando por tudo quanto é lado. E ela preferia faca a qualquer outro instrumento para essa diversão. O contato é mais próximo, dizia ela, e eu acredito que ela tinha um barato fazendo essas coisas. Naturalmente que não dava para matar um leão dessa forma, feito Tarzan, mas ela sempre atirou bem e matou uma porção. Ainda aqui na Bahia, ela chegou a criar uma jiboia, chamada Selma. A coisa que ela mais gostava era alimentar Selma. Jiboia não come comida morta, tem que ser um animal vivo. Pelo menos foi isso que ela me contou. Cobra come pouco, acho que 1 ou 2 refeições por mês. Bem, não vem ao caso. O fato é que ela descolava uns ratos brancos com uma amiga não sei de que laboratório, e então uma preá do criatório de um empregado do pai e fazia um verdadeiro ritual para dar o bicho a Selma. Assisti a algumas dessas celebrações. Não entrei em transe algum, mas acredito que compreendi o barato dela. Acho que intuo esse barato. Havia alguma coisa de morbidamente sensual naquela cena. Ela trazia o rato numa gaiolinha de arame, não tinha nem a caridade de arranjar uma caixa fechada. Me lembrava aquela cena de Ana Bolena, em que vem dizer a ela, Ana Bolena, que Henricão mandou cortar o pescoço dela, com aqueles tambores agouceiros
redobrando e Maria Callas gritando: Sir Percy. Acho lindo. Norma Lúcia botava Selma num quarto desocupado e sem mobília naquele casarão enorme da chácara. Trancava a porta. Acendia os incensos fedidos que ela comprava nas 7 portas, se acocorava num canto e soltava o rato para Selma comer. Despejava o rato, quero dizer, porque ele não saía da gaiola. Gelava assim que via a cobra. Ela entrava em êxtase, só de ver o rato paralisado de terror. E Selma fixava aquele olhar malevolente de cobra nele, com a língua tenteando no ar para depois, com uma classe sinuosa que só cobra tem, enroscar-se nele, lambendo-o, esmagá-lo e engolindo-o sem pressa. Norma Lúcia não se aguentava de excitação diante desse espetáculo e se masturbava horas seguidas. Muitíssimo mais tarada que eu, incomparavelmente. Chegava a acariciar longamente os paus dos cavalos dela, com os olhos fechados e quase em transe, e adorava ver cavalos trepando também. Não que cavalos trepando não seja uma visão muito bonita, eu também gosto de ver, assim como jegues, vi inúmeros, solto pelas ruas e terrenos baldios em Itaparica. E cachorros também. É interessante como cachorros trepando também são excitantes. A corte dos cachorros parece graciosa à primeira vista, mas bem olhada, não é. Principalmente a dos vira-latas em bando, brigando pela posse da fêmea, até que um sai vitorioso e a penetração culmina o triunfo. Mas nunca cheguei a ser como Norminha. Ela era diferente. Era realmente completa. Sempre tive uma certa inveja dela. Inveja sadia. Eu não queria tirar o que ela tinha. Queria somente ter também o que ela tinha. Ou melhor, ser como ela era. Uma inveja a favor, de admiração. Não uma inveja destrutiva. Tudo o que ela fez num tempo em que tudo era bem mais difícil para as mulheres. Não que não fosse difícil para os homens também, e sob outros aspectos, nunca deixei de ser solidária com os pobres dos machos, acorrentados a uma porção de deveres esdrúxulos, desde não chorar até enfrentar situações horripilantes, só porque eram machos. A gente pensa que lembra como eram as coisas, mas não lembra. Sempre há filtros. Filtros da memória, filtros das neuroses, filtros do voluntarismo. Tudo quanto é tipo de filtro. Não era brincadeira, não. Mesmo com ela, e eu vindo de famílias muito liberais e meio porra loucas, meio metidas europeias, cosmopolitas, minha mãe dirigia carro, usava calças compridas e fumava desde que eu me entendi. E ia ao médico sozinha e ao cinema sozinha. Um escândalo. Mulher tinha que ficar virgem apenas porque o babaca do noivo exigia, como até hoje exige. O Brasil não é só Ipanema, pois havia também o medo de engravidar. Usava-se camisinha de Vênus, mas os próprios homens tinham vergonha de comprar camisinha nas farmácias. Para não falar que é um recurso insuportável, e grande parte dos homens fica tão concentrado ao tentar enfiá-las que acaba bruxando. A ereção não foi planejada para acontecer quando se está concentrado num problema técnico. É uma operação esquisita e desajeitada. Eu ouvi dizer que, aqui no Rio, já há meninas que põem a camisinha no namorado com a boca. Imagino como seja, mas mesmo assim eu gostaria de ver. Não creio que a camisinha melhore com essa manobra. Nunca suportei camisinha. Quando
foi que chegou a pílula? Não lembro bem, mas nós não éramos mais mocinhas. Por aí se pode adivinhar o que nós vivemos. Se bem que a repressão, como já observei, teve sua utilidade, até mesmo lúdica. Eu passei muito tempo sem saber que era estéril. Só vim a saber muitos anos depois, de maneira que tinha tanto pavor de engravidar quanto Norma Lúcia e todas as outras, e a não ser as chantagistas ou inconsequentes. Ela, por sinal, apesar das cautelas, tabelinhas, simpatias, remédios suspeitos, fez 3 abortos. Havia uns médicos conhecidos e comentados, a boca não tão pequena, dizem que até bons médicos que faziam abortos. A clientela devia ser fortíssima, só podia ser. Quem podia vinha fazer os abortos aqui no Rio, para despistar. Mas claro, eu, graças a Deus, não tive que fazer aborto. E agora, olhando para trás, vejo que Deus sabe mesmo o que faz. Porque eu não ia dar para ser mãe. Ia ser uma mãe horrenda. E talvez até comesse meu próprio filho. Conheço uma meia dúzia de 3 ou 4 dessas jocastas por aí. Nada no mundo é impossível. Isso é até irrelevante, relativamente comum, como dizia o velho Matosinho na faculdade. A verdade dói, a verdade machuca, a verdade confunde, a verdade fere, a verdade maltrata, a verdade mata. O velho Matosinho era um estilista baiano, no pioríssimo sentido da palavra, mas tinha óbvia razão. Como a maioria, como tinha razão Nelson Rodrigues, se todo mundo soubesse da vida sexual de todo mundo, ninguém se dava com ninguém. A verdade é essa. De vez em quando eu fico com ímpetos de sair vergastando os fariseus. Acho que é por isso que eu tenho que publicar esse depoimento. Já me quebra um galho. Não vou dizer que seja comuníssimo mãe comer filho ou irmã comer irmão, mas as ai, las ai e los ai também. Talvez até mais. No interior do Nordeste, por que não dizer no Brasil todo, do mundo todo, de vez em quando prendem um, como sempre, pobre e suspeito, que é a famosa ponta do iceberg. Na verdade, as ocorrências são muito mais numerosas do que se imagina. Em relação ao irmão, posso dar meu testemunho pessoal. Eu comi muito Rodolfo, meu irmão mais velho. Até ele morrer, a gente se comia. Sempre achamos isso muito natural. É evidente que é natural. A maior parte das pessoas passa pelo menos uma fase de tesão no irmão ou na irmã. Só que a reprime em recalques medonhos. Nós não. Norma Lúcia também não. Muita gente também não. Mas não era isso que eu estava dizendo. Eu ia dizer que se houvesse mesmo feminismo nesse país, feminismo sadio, não essa merda de querer ser melhor do que os homens e apenas assumir o papel de dominador, como se para descontar burrice, uma tirania não justifica outra, burrice. Levantaria uma estátua para uma Norma Lúcia. Estabeleceria uma fundação Norma Lúcia, qualquer coisa assim. Talvez eu mesmo tome essa iniciativa, pensando bem. Por que não? A gente se acostuma a achar que não pode fazer as coisas e, de repente, descobre que pode. Quase sempre pode. É por isso que muitos malucos dão certo. Vou meditar sobre isso seriamente. Fundação Norma Lúcia pela liberdade da fêmea da espécie. A Funulu. Não, sem brincadeira. Pode ser uma boa ideia pensar nisso com carinho. Fundação Antipreconceito Norma Lúcia. Fundação da Liberdade Humana Norma Lúcia. Comitê Antiburrice Norma Lúcia.
Comissão Norma Lúcia de Combate ao Atraso e à Estupidez. Alguma coisa importante em homenagem a ela, inspirada nela e em outras heroínas ignoradas. Ela, de fato, merece. Elas merecem, nós merecemos. Se bem que, como eu também ia dizendo, as restrições todas nos forçaram a seguir caminhos inteligentes para superá-las, o que nos tornou melhores mulheres em todos os sentidos, inigualavelmente melhores do que seríamos sem elas. Aprendemos a dobrar situações adversas, desenvolvemos áreas intelectuais, emocionais e sociais que, do contrário, teriam ficado estagnadas, atrofiadas. E aprendemos a transar, a curtir tudo. As mulheres, paradoxalmente, nesta era de liberdade, estão ficando incompletas em relação a nós. Não todas, nunca são todas. Há muitas de nós que aprenderam a gozar por praticamente todos os buracos do corpo. Basta dominar uns truquezinhos e exercitá-los com um certo afinco. Eles, quando menos você espera, se tornam automáticos, parecem inatos. A necessidade deu muita criatividade à minha geração, muita versatilidade, a aprender a apertar as coxas produtivamente, por exemplo. Muitas mulheres não sabem mais. A necessidade não as espicaçou. Antigamente, era muito mais comum a mulher gozar apenas apertando as coxas uma com a outra. Ou quase isso. Havia recurso para tudo. Havia realmente um certo virtuosismo, hoje perdido, pela falta de exploração plena de nossas potencialidades. Enfim, conseguimos transformar o limão em diversas limonadas. Transformamos o limão em laranja doce, melhor dizendo.